Boa noite, pessoal. Hoje nós vamos ter uma palestra com o nosso companheiro, o Ailton Pinheiro, e ele vai falar sobre ecologia e espiritismo. Então a gente vai dar por aberto aqui e vamos ler uma página que tem um pouco a ver com o tema da noite, que é uma página do Momento Espírita, que diz consciência ecológica. Uma cascata fluindo branca como uma cortina rendada, um céu repleto de estrelas, o cheiro da terra molhada após a primeira chuva, gotas que brilham e pétalas. A natureza é um espetáculo para se completar em silêncio respeitoso, como coração em prece. Deus se mostra majestoso nas suas obras monumentais. A arte, o belo, o refinamento, a exatidão, tudo é visível na natureza. Por isso, um dos maiores filósofos da Terra grafou palavras que resumem de forma completa o que representa a natureza para o homem habituado a pensar em Deus. É de Immanuel Kant esta bela frase: duas coisas enchem minha alma de admiração e respeito: o céu estrelado sobre mim e a lei moral dentro de mim. E diante desse espetáculo de formas, cores e perfumes, o que fazemos nós, os seres humanos? Poluímos, matamos, utilizamos sem cuidado. Somente há poucos anos a humanidade passou a observar que o nosso mundo está maltratado. A palavra ecologia então entrou na moda, ganhou o mundo, tornou-se sinônimo de consciência ética. Mas muitos de nós ainda estão distantes dos sentimentos de reverência que a obra divina deveria merecer de todos. Florestas devastadas, rios transformados em canais pútridos, animais torturados e vendidos como mercadoria barata. Isso nos mostra o quanto ainda estamos distanciados do ideal de amor e respeito que a obra de Deus merece. A casa planetária, saqueada, poluída, agredida, geme sob o domínio humano e os resultados começam a surgir, preocupantes. Aquecimento global, doenças, morte de espécies. Eis que o produto de nosso descaso se volta contra nós. Furacões, tsunamis, tufões. Quando ocorrem as grandes tragédias decorrentes de fenômenos naturais, o homem é a primeira vítima. E mesmo assim, resiste em continuar cego para os sinais de que algo está profundamente errado na forma como nos relacionamentos com a natureza. Como reverter esse quadro? Como restaurar o equilíbrio? A resposta está na palavra educação. Essa arte de educar os caracteres é a chave para que as futuras gerações tenham uma visão mais larga sobre o papel do ser humano como agente causador da destruição do planeta em que vivemos. Aos homens do futuro, que hoje são crianças e adolescentes, nos cabe oferecer uma consciência mais apurada de uma noção mais plena sobre preservação do meio ambiente. Mas como fazer isso? Educando-se desde hoje, uma educação que vai além da escola formal, a educação do espírito, que consiste em implantar novos conceitos ético-morais no indivíduo. A educação do espírito é completa, não apenas o informa sobre a geração da gramática e as formas da geometria. Fala ao homem sobre seu papel no mundo. Educa-o para a convivência fraterna com todos os seres, humanos, animais e vegetais. E prepara-o para cuidar do lugar em que vive. No dia a dia, essa educação se mostra no combate aos desperdícios de toda espécie, na economia dos recursos naturais, no respeito integral a toda forma de vida. Um exemplo dessa consciência superior pode ser encontrado em Francisco de Assis, que amava a obra divina a tal ponto que chamava de irmão sol, a lua, ao vento, a água e as estrelas. Quem de nós poderia traduzir melhor o amor do que abraçando a natureza como palavras de amor? Essa mensagem foi tirada lá no Momento Espírita e ela foi escrita, publicada em 31 de maio de 2014. Então, meus irmãos, vamos elevar nosso pensamento a Deus nesse momento. Vamos rogar que Jesus, Bezerra de Menezes, Dias da Cruz, que são os mentores da nossa casa, possam nos amparar, possam
fazer com que nós tenhamos uma noite de ensinamentos proveitosos, que possa envolver o nosso companheiro, o Ailton, que irá fazer o trabalho da noite, que ele possa ser inspirado pelo seu anjo guardião e pelos mentores da nossa casa e pelos mentores da natureza, né, que tem a ver com o tema de hoje, que é sobre ecologia e espiritismo. Fique conosco, mestre amado, hoje e sempre, graças a Deus. Vamos dar boa noite ao nosso amigo Ailton, Boa noite, que já está com a Sander. gente Boa noite a aparecendo. todos. O pessoal pensou que eu fosse ficar aqui e você não fosse aparecer. Mas não, tem que falar é você. Eu só vim aqui só para dar as boas-vindas e vou passar a palavra para você e você ficar à vontade aí. Já vou me retirar para não atrapalhar. Obrigado, Sander. Obrigado pelo convite. Agradeço ao Centro Espírita Bezerra de Menezes e Dias da Cruz, na pessoa do Sander, né, a oportunidade de falar sobre essa doutrina de amor e luz que nos orienta tanto no dia a dia, né? E hoje, em especial, tenho a oportunidade de falar sobre esse tema que, a mim, pessoalmente, desperta tanto interesse, né? Que é o tema da possível relação entre ecologia e espiritismo. A proposta é que nós, na noite de hoje, consigamos refletir um pouco sobre essa possível relação, né, entre esses dois temas. E eu começo esclarecendo de onde surge a ideia de falar um pouco sobre esse tema, né? Eu fui convidado recentemente a fazer uma palestra, uma live como essa, usando esse termo, né, que está na moda, live. Eu fui convidado, então, pelo nosso Conselho Espírita de Unificação, pelo 11º CEU, e nesses encontros que têm sido realizados nas noites de sábado. E, então, me foi proposto o desafio de responder a seguinte pergunta: o que será do mundo pós-pandemia? Podemos prever? Esse foi o tema que me foi proposto, né? Um verdadeiro desafio. E naquela oportunidade, como parte do esforço de tentar responder a essa instigante questão, eu sustentei, então, né, uma tese lastreado num texto do meu amigo César Braga Said, de que essa pandemia, em última instância, nos fez a todos e todas, por mais que as expressões disso variem de um para outro, mas a pandemia teria feito a todos e todas nós um convite a uma volta para casa. E eu procurei, então, naquela oportunidade, por ocasião da palestra feita a convite do seu, refletir sobre essa volta para casa, não apenas no seu sentido literal, porque, evidentemente, todos e todas nós, em razão do advento dessa pandemia, tivemos que nos voltar para as nossas casas e, dentro delas, permanecer por todo esse tempo, né, cuidando da nossa própria saúde, da saúde das pessoas a quem amamos. Mas o que eu procurei sustentar ali foi que me parece haver, né, como também ao César, que elaborou o texto que serviu de base para aquela palestra, um sentido simbólico muito importante nessa volta para casa, ou, né, como eu procurei esclarecer naquela oportunidade, 4 sentidos importantes para essa volta para casa. Nós poderíamos entender o advento dessa pandemia como uma oportunidade para pensarmos sobre a volta para casa, entendendo a pátria espiritual como nossa verdadeira casa. Esse seria um primeiro sentido importante, já que, inevitavelmente, a pandemia provocou o desencarne de muitos espíritos queridos aos nossos corações, pessoas do nosso convívio, acabaram desencarnando em razão da doença. E, evidentemente, isso mexeu muito conosco, e nós, espíritas, contamos, graças a Deus, com a oportunidade de pensar a partida desses corações queridos, a partir dessa chave de entendimento, né? Perceber que a pátria espiritual é a nossa verdadeira casa, é o nosso verdadeiro lar, e que é preciso que sigamos, então, nutrindo essa certeza em nós.
Um segundo sentido simbólico dessa volta para casa seria pensarmos no nosso corpo físico como a nossa casa, né? Nosso corpo físico que abriga as nossas ações do dia a dia, que abriga também as nossas ações propriamente mentais, emocionais, não é? E foi possível perceber, então, nesse período de isolamento, tantos e tantas de nós procurando se valer da oportunidade para olhar um pouco mais para o corpo físico e para dar, né, um sentido mais cuidadoso para essa relação, né, com o corpo físico. Esse seria um segundo sentido simbólico importante. Um terceiro sentido simbólico que eu explorei naquela oportunidade foi pensar a volta para casa tendo a nossa casa, esse espaço, né, o lar propriamente dito, como uma expressão da nossa casa, né, o lar familiar. E, portanto, o isolamento social, a pandemia, esse retorno para casa compulsório, obrigatório, seria também oportunidade para repensarmos as nossas relações familiares, para olharmos um pouco mais para dentro do lar familiar e avaliarmos de que maneira temos vivido as nossas relações familiares até aqui. E, por fim, o quarto sentido simbólico, né, dessa volta para casa que nos foi imposta pelo advento da pandemia, seria pensar o próprio planeta como nossa casa planetária, né, como esse orbe que abriga a humanidade, que permite que nós, como humanidade, numa relação muito intensa com os outros seres da criação, com os outros elementos da vida, nós desenvolvamos o nosso espírito. E aí, então, a pergunta que me foi feita naquela oportunidade foi: o que será de nós no pós-pandemia? É possível prever? E a partir dessa abordagem da volta para casa, o que eu procurei propor é que não haveria como prever o futuro, porque o que será de nós no pós-pandemia depende fundamentalmente das escolhas que estamos fazendo nesse momento. Me parece haver espaço para que nós saiamos, sim, dessa experiência renovados, transformados por essa experiência de uma volta para casa. Agora, não é possível afirmar que o mundo inteiro aproveitará essa experiência do mesmo modo. E eu faço essa introdução porque, ao receber o convite, então, para falar para vocês na noite de hoje, me pareceu oportuno não replicar aquela mesma abordagem, né, que já foi proposta por ocasião da live do seu, mas me pareceu possível aprofundar essas reflexões ou dar uma outra direção para essa abordagem, né, da nossa experiência no isolamento social, desse convite a uma volta para casa, tratando de maneira mais pontual, mais detida, dessa relação possível entre ecologia e espiritismo. Porque entendo que nesse convite para uma volta para casa, em última instância, há uma provocação a que nós adotemos uma outra postura diante da vida, um outro modo de ser e conhecer o mundo que nos rodeia a partir de uma postura, eu diria, mais ecológica. E aí, nesse sentido, como primeiro passo para a abordagem do nosso tema na noite de hoje, é preciso, então, esclarecer o que eu estou reconhecendo quando me refiro ao termo ecologia, a que estou me referindo, né? E aí eu quero começar propondo a vocês que, ao tratar do termo ecologia na noite de hoje, eu vou partir da perspectiva de um filósofo francês chamado Félix Guattari, que publicou esse livrinho aqui, um livrinho curtinho de 56 páginas, que eu já deixo, inclusive, como sugestão de leitura para aqueles que tenham um interesse especial nesse tema. E nesse livrinho aqui, cujo título é As Três Ecologias, esse autor, esse filósofo francês chamado Félix Guattari, ele vai sustentar a ideia de que é possível que nós nos apropriemos dessa noção ecologia a partir de três registros distintos. Por isso o título da obra é As Três Ecologias. Ou, tentando dizer isso de outra forma, não é? Ele diria, ou ele diz, que há três diferentes dimensões desse convite ecológico a uma mudança no nosso modo de ser e pensar. Haveria uma primeira
dimensão do termo ecologia que trata da nossa relação com o meio ambiente, é a dimensão a que habitualmente a gente se liga quando ouve falar de ecologia, né? A nossa relação com o ambiente que nos circunda, mas haveria ainda uma segunda dimensão desse desafio ecológico, que seria um convite a repensar as nossas relações sociais. Então, a ecologia ela não seria só um convite a pensarmos ou repensarmos a nossa relação com os outros elementos da criação, mas também a repensarmos as nossas relações sociais. Essa seria uma segunda dimensão. E, por fim, teríamos ainda uma terceira dimensão desse convite ecológico, desse desafio ecológico, que seria reavaliarmos a nossa relação com a nossa própria subjetividade. Então, ao contrário do que a gente habitualmente mobiliza quando fala de ecologia, uma transformação do nosso modo de ser e pensar a partir desse convite ecológico não diz respeito apenas a mudar a maneira como nos relacionamos com o ambiente que nos circunda, pensando no ambiente como elementos da natureza em sentido estrito. É um convite também a repensar as nossas relações sociais, o modo como constituímos a nossa sociedade e temos vivido nessa sociedade, e também a própria forma como temos lidado com a nossa própria subjetividade. Então, a minha ideia na noite de hoje é compartilhar com vocês algumas provocações, algumas ideias a partir dessas três possibilidades de pensar o convite ecológico à nossa transformação e, por fim, tentar construir uma ligação entre essa proposta de transformação ecológica e a proposta de transformação que nos é apresentada pelo Espiritismo, né? E aí, nesse sentido, a minha tese inicial, já até adiantando um pouco do que eu espero apresentar a vocês como conclusão, é de que ecologia e espiritismo, por mais que tenham origens filosóficas distintas, enfim, sejam campos da nossa reflexão, né, que parecem ser completamente díspares um do outro, o que eu estou sustentando aqui e pretendo demonstrar, por fim, ao final da minha reflexão, né, para a gente, inclusive, trocar ideias, interagir um pouco ao final, é de que há um ponto de contato importante entre esses dois campos, né? Porque, de um lado, o Espiritismo vai nos mostrar que nós somos vértices, né? Somos pequenos pontos de uma ampla rede de relações, relações que não são só atuais, relações que remontam ao nosso passado transcendental, um passado que é, inclusive, não humano, porque a codificação espírita nos mostra que a nossa origem se dá como princípio espiritual naquela condição ainda animal, naquela condição não humana. E o Espiritismo nos mostra como a nossa evolução se dá do átomo ao arcanjo. E nos faz um convite, então, a aperfeiçoarmos-nos permanentemente, superando o ego, que expressa aquilo que nós já somos, em benefício do desenvolvimento do self, né? Aquilo que podemos vir a ser, me apropriando aqui de categorias que Joana explora com muito cuidado e muita atenção na sua obra, que eu, inclusive, seria incapaz de reproduzir a maneira rica como ela dá conta desse tema, não é? Mas o que o Espiritismo propõe, então, é o trabalho de reforma íntima. E, em alguma medida, o que eu espero sustentar aqui é que a ecologia também nos coloca como esses pequenos pontos de uma ampla rede de relações, pequenos elos de uma grande corrente que nos vincula não só uns aos outros, como seres humanos que somos, mas nos vincula aos outros elementos da criação, nos identifica profundamente com esses outros elementos da criação, ainda que destaque que nós, seres humanos, temos uma responsabilidade a mais com os destinos do planeta, justamente por conta da nossa condição destacadamente racional, né? Quando em comparação com os outros elementos vivos. Então, a ideia, meus amigos, é que a gente possa explorar um pouquinho desses elementos aqui para ser capaz de dar conta dessa relação com um pouquinho mais
de cuidado ao final da exposição, tá bem? E aí eu começo tentando esclarecer um pouquinho melhor o que seria o primeiro registro dessas três ecologias, que seria a ecologia pensada como ciência da nossa relação com o ambiente que nos circunda. E aí, nesse sentido, eu começo destacando que a ecologia ela vai surgir no seio do conhecimento biológico. Então, ainda no século XIX, um cientista alemão chamado Ernst Haeckel, em 1869 precisamente, ele vai propor esse termo. E ele vai afirmar algo muito importante, que é o conhecimento biológico nunca é completo quando o organismo é estudado isoladamente. Vou repetir essa frase porque ela é importante para orientar a nossa reflexão. O Haeckel diz: o conhecimento biológico nunca é completo quando o organismo é estudado isoladamente. Essa frase é importante porque ela vai afirmar a ecologia como um estudo de totalidades. Em outras palavras, o que a ecologia vai propor é, dentro do campo biológico, onde ela se origina, uma superação do modo de pensar propriamente moderno, cartesiano, né? Que separava a vida em compartimentos e propunha um estudo do fenômeno da vida a partir desses compartimentos, dos indivíduos tomados por si próprios, por exemplo. Tá? Então, através do pensamento cartesiano, seria possível explicar, por exemplo, o fenômeno da vida no corpo humano, investigando o corpo humano, decompondo o corpo humano nas suas partes constitutivas e indo até a menor delas, que fosse possível investigar. E a ecologia, ela surge, de alguma maneira, complexificando, problematizando essa visão cartesiana que olha para o indivíduo e procura decompor o indivíduo nas suas partes constitutivas, tentando mostrar que só é possível compreender a vida pensando também os indivíduos na sua rede de relações. Em outras palavras, o que a ecologia propõe é que as relações entre os indivíduos que convivem, que estabelecem entre si vínculos num ambiente qualquer, constituindo esse ambiente como um ecossistema, né? Essas relações elas são tão importantes para explicar o fenômeno da vida quanto o funcionamento de cada indivíduo por si mesmo. Por isso, a análise das relações seria também tão importante quanto o próprio estudo dos indivíduos considerados apenas em si mesmos. Né? E aí o que o conhecimento ecológico, dentro ainda do campo próprio da biologia, vai sustentar é que indivíduos estão em íntima relação com os sistemas de que eles participam, os sistemas que eles integram, chegando até o nível máximo dessa relação, que é a relação que nós estabelecemos com o nosso planeta. E hoje já é ponto pacífico, né? Eu diria, ou majoritariamente entendido em diferentes campos do saber científico, que a nossa presença, a presença humana na superfície do planeta, ela interfere no comportamento do planeta. O planeta Terra hoje tem todos os seus mecanismos profundamente afetados pela nossa expressiva presença na superfície do planeta. Então, ao contrário do que se pensou por muito tempo, que nós, seres humanos, seríamos uma espécie de ser à parte, que deveria ser estudado de maneira distinta a dos outros elementos do planeta Terra, dos outros elementos da criação, porque nós seríamos um ser essencialmente diverso, ontologicamente diverso, como diriam os filósofos, né? Essa ideia é algo superada pelo advento da ecologia, porque a ecologia nos mostra que nós somos mais um ser que também é produto das relações que estabelece com os outros elementos da criação. Então, existe algo que é essencial em mim, mas que se define também em razão da relação que eu estabeleço com o meu entorno. Essa ideia de que eu sou porque a minha rede de relações isso serve tanto para explicar o funcionamento de uma colmeia, quanto para explicar o funcionamento de agrupamentos humanos, sociedades humanas. E aí é interessante perceber como essa compreensão do fenômeno da vida
que surge lá no campo da biologia, ela vai ganhando relevância pouco a pouco, e hoje, né, já no início do século XXI, depois de um longo percurso durante todo o século XX, a ecologia ela ganha relevância como o campo do saber capaz de nos oferecer soluções, saídas para essa crise ambiental em que nós nos encontramos, que não é necessariamente uma crise de esgotamento, mas é sim uma crise no sentido de nos levar a um repensar obrigatório da forma como temos nos relacionado com o planeta, da forma como temos nos relacionado com os outros elementos da criação e que tem sido uma forma de apropriação irrestrita, de esgotamento, a ideia de que é possível que nos apropriemos desses elementos sem que devêssemos ter qualquer postura de maior responsabilidade em relação a eles. E essa seria, então, a primeira provocação que a ecologia nos faz. Repensar o modo como temos nos relacionado com o ambiente que nos circunda. Tá? E aí, vejam, pensar que os outros elementos da criação não são coisas disponíveis à minha livre apropriação, pensar que os outros seres vivos, os outros elementos que integram o planeta, são elementos com os quais eu devo ter uma postura de cuidado, isso muda de forma muito significativa a maneira como vimos nos relacionando até aqui com os elementos do planeta. E por isso, então, que essa primeira chave da reflexão ecológica nos faz esse convite a um profundo repensar da nossa relação com o planeta. Nesse sentido, queria rapidamente deixar um outro convite à leitura para aqueles que têm um especial interesse pela temática, é esse livrinho aqui do Ailton Krenak, que é uma liderança indígena que publicou, dentre outras obras, esse livrinho aqui, Ideias para Adiar o Fim do Mundo, e é muito interessante perceber como os indígenas, justamente porque se orientam por outras cosmologias, outras formas de entender o planeta, o que somos, a nossa relação com o planeta, eles podem nos oferecer sugestões interessantes no sentido de repensar a nossa relação com o planeta. Né? Não que nós devamos necessariamente pensar como eles, mas as cosmologias, as formas de entender o funcionamento do mundo para eles, indígenas, nos ajudam um pouco a relativizar e repensar a maneira como temos dado sentido a essa nossa relação com o ambiente. E aí eu passo ao segundo ponto, né, dessas 3 dimensões da ecologia, que seria o desafio de repensar as nossas relações sociais, o funcionamento da nossa sociedade a partir do advento da ecologia, dessa ideia que nós somos totalidades com o planeta e com as formas de vida que se encontram conosco na superfície do planeta. E aí é interessante perceber como, apesar da sua origem no interior do campo da biologia, a ecologia ela não vai se limitar, né, ela não vai se limitar a esse campo. Né? Pouco a pouco, essa mudança de perspectiva ela vai invadir outros campos do saber e vai propor rupturas em áreas tão diversas como a filosofia, as ciências humanas, as ciências sociais, e aí surgirão outros campos do saber, como aquele em que eu hoje dedico as minhas atenções, né, acadêmicas, teóricas. Eu não cheguei a realizar essa apresentação no início, mas eu sou professor da Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro, professor do curso de Direito, ali eu ministro aulas de Direito Ambiental, Direito Agrário, e eu faço pesquisa no campo chamado da ecologia política. E aí, nesse sentido, o que viria a ser a ecologia política? A ecologia política seria uma forma, ou uma dentre outras expressões, dessa presença da reflexão ecológica em outros campos do saber, como no campo das ciências humanas. Porque a ecologia política ela vai propor que é preciso pensar os problemas do nosso tempo, problemas políticos, não é? A partir dessa chave de pensamento,
dessa questão ecológica, dessa profunda relação entre nós e o planeta Terra. E aí é importante aqui destacar que quando eu falo de política, para explicar o que seja ecologia política, eu não estou me referindo à política partidária, mas sim pensar política como gestão da polis, ou seja, todos nós, sempre que nos debruçamos sobre os problemas comuns do nosso tempo, sempre que nos interessamos sobre esses desafios que estamos enfrentando, né? Desigualdade social, problemas como o racismo, o machismo, todos esses desafios da ordem das nossas relações sociais são desafios políticos, dizem respeito à maneira como temos organizado a nossa polis. E o que a ecologia política propõe é a necessidade de que nós incorporemos a reflexão ecológica na maneira como cuidamos da nossa polis, entendendo que verdadeiramente o planeta é a nossa polis. Ou seja, o desafio político não é um desafio de cuidado com a cidade apenas, é o desafio de cuidado com esse sistema altamente complexo que abriga, que rege a vida em todas as suas formas. E aí é interessante pensar como a ecologia, quando ela ingressa no campo das ciências humanas e sociais, ela vai nos fazer um grande convite à transformação da maneira como temos entendido, conhecido, vivido as nossas relações sociais até aqui, propondo o desafio de superar o que seria um paradigma moderno, uma forma propriamente moderna de construir a nossa vida social em benefício de um novo paradigma que seria propriamente um paradigma ecológico, uma outra maneira de organizar a nossa vida social. E aí, para tentar dar um sentido um pouco mais claro a isso, que seria a segunda dimensão dessas três ecologias, né? Eu tenho que fazer aqui uma rápida reflexão de caráter histórico. Chamar a atenção de vocês para o seguinte ponto. Imaginemos que nós voltamos no tempo e estamos naquele momento da nossa história em que o europeu se lançou ao descobrimento do mundo, lá no século XV. Né? Aquele momento em que, dedicando-se às grandes navegações, o homem europeu chega ao novo mundo. E é interessante pensar como, naquele momento, quando o europeu se depara com o continente americano e aqui encontra, por exemplo, o indígena, não é? Os habitantes do Novo Mundo, é interessante pensar como o europeu, então, ele se lançou nesse empreendimento de descobrimento apoiado na ideia de que a sua cultura representava a humanidade, a civilização. E, portanto, havia ali um imperativo ideológico, né? Uma ideia orientando as ações do europeu. Então, no sentido de que os outros povos que viviam com outros modos de orientar as suas relações sociais, a sua experiência no mundo, eram povos atrasados, povos bárbaros, que ele, europeu, poderia dominar, poderia submeter aos seus interesses. E isso deu margem a que se verificasse, por exemplo, o fenômeno da escravização dos nossos irmãos africanos, que foram, então, brutalmente retirados das suas tribos, das suas regiões de origem e trazidos ao Novo Mundo para trabalhar, né, como mão de obra submetida ao europeu nesse regime escravocrata, né? E esse é um fenômeno que marcou de forma muito relevante a maneira como a nossa sociedade se organiza até aqui, né? É muito interessante pensar como, durante toda a modernidade, o nosso pensamento se estruturou a partir da ideia de que nós, seres humanos, somos seres essencialmente diversos da natureza. E isso nos dava a possibilidade de dominar a natureza e submeter a natureza à satisfação integral dos nossos interesses, entrando aí não só aquilo que não fosse humano, propriamente dito, mas os outros povos considerados atrasados, incivilizados, justamente porque viviam numa relação mais intensa com os seus territórios, com os seus recursos naturais, a partir de outras formas de viver a sua cultura e expressar seus modos de vida. Então, é interessante pensar que a ecologia, quando ela chega ao campo das ciências humanas e sociais, ela vai nos convidar
há uma problematização muito importante, há uma crítica muito importante às ideias que vêm orientando durante toda a modernidade a nossa compreensão do mundo, a maneira como a gente dá sentido à nossa existência. E ela vai fazer uma crítica muito importante às hierarquias sociais pelas quais a gente construiu a nossa vida em sociedade até aqui. Então, essa suposta distinção entre natureza e humanidade, uma construção racial do mundo pela qual a cultura europeia vem sendo, por séculos, tratada como uma cultura civilizada superior à cultura dos outros povos distribuídos pelo mundo, o que justificou, inclusive, a dominação desses povos, uma hierarquia entre o masculino e o feminino, através da qual os homens vêm submetendo os interesses das mulheres a um modo de organização da vida social propriamente patriarcal. Então, a ecologia ela chega ao campo das ciências humanas e sociais, nos convidando a uma ruptura com esse estado de coisas e nos convidando a transformar as bases pelas quais nós temos orientado a nossa existência até aqui. Ela nos convida à construção de um novo mundo a partir de uma base de profunda igualdade entre todos os seres vivos, inclusive a superação de todas essas hierarquias e desigualdades que caracterizam a nossa vida social. E aí, evidentemente, eu não posso mais me alongar na abordagem desse ponto, mas faço mais um convite à leitura. Para quem tenha interesse em aprofundar esse tema, a sugestão é esse livro aqui, Políticas da Natureza. O autor é um antropólogo francês chamado Bruno Latour. E as considerações que ele desenvolve aqui são interessantes para quem tenha especial interesse nesse ponto. E aí, para já ir encerrando a abordagem do tema da ecologia, em sentido estrito, né, propriamente, eu falaria do último aspecto, da última dimensão da ecologia, que seria pensar a ecologia como um convite a repensar a nossa subjetividade, como expressamos a nossa subjetividade, como vivemos a nossa subjetividade. E aí, nesse sentido, é importante pensar, né, que nos vermos numa relação de íntimo vínculo com o planeta e com os outros elementos da criação, necessariamente vai interferir na forma como a gente trata da nossa subjetividade, dá conta da nossa subjetividade, né? Seja a forma como eu me relaciono com as minhas ideias conscientes, ou a forma como eu me relaciono com o subconsciente, com o inconsciente, e me falta aqui formação, né, teórica para dar conta desses aspectos da psique humana, mas é só mesmo para não deixar esse aspecto da abordagem vago, né? O que eu quero destacar aqui é que, enquanto o pensamento moderno procurou nos mostrar que nós somos seres autônomos, autoconscientes, que nos orientamos a partir de escolhas sempre racionais, o que a ecologia nos mostra é que, na verdade, há uma série de predisposições inconscientes em nós que são produto do fato de que nós somos um ser definido por relações, como eu já destaquei aqui. E aí a gente começa a perceber como o espiritismo, ele nos conduz mais ou menos nessa mesma direção, não é? Quando a gente percebe, por exemplo, que certas características, né, em nós, certas competências, o pensamento moderno diz que elas são expressões de nós, da nossa autonomia, da nossa racionalidade, não é? E nós vemos que crianças, às vezes, em tenra idade, são capazes de mostrar habilidades, competências que, à primeira vista, são inexplicáveis, não é? O espiritismo nos oferece uma chave importante para perceber isso. E a ecologia também, quando nos mostra que não há nada em nós que não seja produto de uma relação com o meio que habitamos, que não seja produto de uma integração entre nós e o nosso ambiente, não é? Tudo o que há em nós, na dimensão consciente, na dimensão subconsciente, na dimensão inconsciente, é produto de relações, e o espiritismo nos ajuda a entender
com precisão como isso se dá. E aí é interessante perceber que, ao longo de toda a modernidade, nós fomos conduzidos a separar razão e emoção, separar ciência e espiritualidade. E nesse último registro das reflexões ecológicas, né, que tratam do convite a repensarmos a nossa subjetividade, é interessante perceber como a reflexão ecológica nos faz o convite a uma nova integração entre ciência e espiritualidade, mostrando que a ciência é uma forma de conhecer o mundo de capital importância para nós, mas ela não dá conta de tudo, né? A ciência, ela constitui uma espécie de ilha do conhecimento que é cercada por todos os lados por um oceano de experiências ainda desconhecidas para a ciência humana. E que, portanto, o cultivo de uma experiência espiritual, o dedicarmos-nos a uma religião, por exemplo, como caminho à compreensão daquilo que cientificamente ainda é incompreensível na nossa experiência terrena, isso não é necessariamente irracional. Isso dá conta de algo que está para além do campo propriamente racional, que é perfeitamente desdobrado e analisado pela ciência. E aí, nesse sentido, como última indicação, né, para quem queira se aprofundar no estudo desse tema, eu indico aqui uma leitura do Leonardo Boff, o livro intitulado Ecologia, Grito da Terra, Grito dos Pobres. O Leonardo Boff é um autor que eu admiro muito, enfim, com quem tive a oportunidade, inclusive, de por algum tempo conviver pessoalmente, trabalhar pessoalmente, e ele constrói uma síntese muito importante dessa reflexão ecológica com as nossas questões propriamente cristãs, né, com essa necessidade, nós que somos cristãos, da presença do Cristo nas nossas vidas, como também alguém que nos orienta a trajetória, que nos ajuda a compreender a vida a partir daquilo que a ciência não esclarece. E aí, a partir desse ponto, eu me habilitaria a colocar em pauta a questão fundamental da nossa reflexão na noite de hoje, que seria: e o Espiritismo, afinal, qual seria a relação do Espiritismo com tudo isso que eu disse até aqui a respeito da ecologia, entendendo a ecologia como esse convite a repensarmos a nossa relação com o ambiente natural, a repensarmos as nossas relações sociais, a repensarmos a nossa relação com a nossa própria interioridade, com a nossa própria subjetividade. O Espiritismo, o que tem a ver com tudo isso? E aí eu começo destacando aquilo que, para nós que temos estudado a doutrina há algum tempo, já é mais ou menos claro, não é? É que o Espiritismo ele também nos convida a repensar a maneira como o homem vem sendo pensado nos últimos séculos, né? Desde o advento da codificação espírita, nós passamos a contar com a possibilidade de perceber que nós somos um ser imortal, que já vivemos séculos e viveremos milênios, e que surgimos numa condição de princípio espiritual que se vai pouco a pouco depurando em sucessivas encarnações, e que essa etapa da nossa trajetória como homem ou mulher, como ser humano, é só um capítulo dessa longa trajetória. Há, portanto, uma essência em nós, um elemento fundamental, né, que é o nosso motor, né, e que não é diverso fundamentalmente daquele que é o motor dos outros seres vivos que conosco coabitam a superfície do planeta. Há uma substância em mim que me torna um ser profundamente identificado com todos os outros elementos que se encontram sobre a superfície do planeta. O que, de pronto, me permite colocar em questão, como a ecologia já o havia feito, todas essas divisões pelas quais a gente, nos últimos séculos, se habituou a entender e a explicar, né, o funcionamento do mundo, a divisão entre homem e mulher, rico, pobre, civilizado, incivilizado, ignorante, culto. O Espiritismo, como a ecologia já o havia feito, nos mostra o quê? Uma profunda identidade entre nós, um ponto essencial
que nos associa a tudo e todos. E aí, há um convite, então, a que nós tenhamos cuidado com os outros elementos da natureza, que se expressa, inclusive, no mandamento maior. Porque nós, né, que estudamos o Espiritismo e o Cristianismo, sabemos e temos como mandamento maior o amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo. E não é difícil perceber que a expressão do amor a Deus pode ser compreendida no amor que devemos devotar aos elementos da criação, né? Que os elementos da criação são também o nosso próximo. E, nesse sentido, não há dúvida quanto a isso, quando a gente identifica que, em O Livro dos Espíritos, na questão 888, a linha A, há uma afirmação de São Vicente de Paulo a Allan Kardec. São Vicente de Paulo diz assim: sede afáveis e benevolentes para com todos os que vos são inferiores. Sede o mesmo para com os mais ínfimos seres da criação e tereis obedecido à lei de Deus. Claro, transparente, né? A exortação a que nós tratemos os outros seres da criação como seres que são nossos irmãos e que conosco estão na superfície do planeta realizando também uma trajetória transcendente de transformação e elevação espiritual. Nesse sentido, faço referência ainda à questão 66, ainda de O Livro dos Espíritos, onde se lê assim: o princípio vital é um só para todos os seres orgânicos? Perguntou Kardec, e os espíritos responderam: sim, modificado segundo as espécies. É ele, princípio vital, que lhes dá movimento e atividade e os distingue da matéria inerte. Porquanto o movimento da matéria não é a vida. Esse movimento, ela o recebe, não dá. Então, esse princípio vital é o mesmo em nós e nos outros elementos vivos da criação. Destaco ainda um trechinho da obra de Karl Barchutel, livro Gênese da Alma, onde ele diz assim: todos os atributos do espírito humano são encontrados também nos animais, embora menos desenvolvidos, o que vem a confirmar nossa tese, segundo a qual o animal tem uma alma imortal perfectível. É importante percebermos, meus irmãos, que há uma profunda identidade entre nós e todo o restante da criação. E até hoje, em razão da maneira como nós constituímos os nossos modos de ser e pensar a vida até aqui, nós vimos ignorando essa relação de profunda identidade. E essa escolha deliberada por ignorar a nossa relação de identidade com o planeta, com os outros elementos da criação, nos trouxe até aqui, a essa experiência de pandemia, inclusive. Não vou me aprofundar nisso, nosso tempo está curtinho, já preciso me aproximar do fim da minha exposição, mas há um estudo da FAO, que é a Organização das Nações Unidas para a Agricultura, e que esclarece que 70% de todas as moléstias surgidas desde 1940 até aqui são produto da forma como nós organizamos o nosso sistema agroalimentar, da forma como nós nos organizamos para produzir e consumir alimentos, tendo como fonte fundamental desse nosso consumo alimentar a proteína animal, né? Então é preciso que nós, sem necessariamente violentar a nossa cultura, as nossas práticas culturais, mas que nós busquemos, a partir de escolhas pontuais do dia a dia, cada um de nós é capaz de saber que escolha pode realizar em benefício disso. Que nós busquemos uma relação de mais harmonia e mais identidade com o planeta, com os elementos da criação que nos circundam, para destacar uns pontinhos finais da codificação que nos ajudam a iluminar, a esclarecer essa relação que eu proponho aqui, um trechinho da Gênese, em que Kardec assevera o seguinte: o orgulho fez o homem dizer que todos os animais foram criados em sua intenção e para as suas necessidades. E indo além das obras básicas, na obra de André Luiz, por exemplo, nós encontramos passagens muito ilustrativas, como quando o benfeitor Aniceto adverte:
Há milênios a natureza espera a compreensão dos homens. As forças naturais continuam sofrendo a opressão de todas as vaidades humanas. Ou ainda, como registra Joana de Ângeles, ela nos diz: a vida é resultado do amor, e este trabalha em favor da solidariedade com todas as formas existentes, minerais, vegetais e animais. Como é muito lenta a evolução da inteligência e a conquista dos valores ético-morais, o egoísmo continua propelindo as conquistas da ciência e da tecnologia, que, sem respeito à vida, ameaçam-na de extinção pelo abuso de alguns povos, mediante a poluição da atmosfera, dos mares, dos rios, dos lagos, da destruição das florestas e de muitas vidas vegetais e animais pela agressão ao seu meio ambiente. Quem perturba a ordem e se compraz no enriquecimento enquanto atenta contra a natureza, não se ama, nem a ninguém ama. Os devastadores da flora e da fauna perderam a direção da vida e emaranharam-se no aranzel da desmedida ambição, autodestruindo-se, sempre que investem contra as manifestações sencientes que existem. E aí, para encerrarmos nessa noite, e termos uns minutinhos finais para alguma interação, eu queria ler um trechinho da apresentação escrita por Emmanuel ao livro Cartilha da Natureza, psicografado por Chico Xavier, de autoria de Casimiro Cunha. Nessa introdução, Emmanuel diz: a natureza é a fazenda vasta que o Pai entregou a todas as criaturas. Cada pormenor do valioso patrimônio apresenta significação particular. A árvore, o caminho, a nuvem, o pó, o rio revelam mensagens silenciosas e especiais. É preciso, contudo, que o homem aprenda a recolher-se para escutar as grandes vozes que lhe falam ao coração. A natureza é o livro de páginas vivas e eternas. Em abrindo a cartilha afetuosa de Casimiro, recordemos aquele que veio à Terra, começando pela manjedoura, que recebeu pastores e animais como visita primeira, que foi anunciado por uma estrela brilhante, que ensinou sobre as águas, orou sobre os montes, escreveu na terra, transformou a água simples em vinho do júbilo familiar, que aceitou a cooperação de um burrico para receber homenagens do mundo, que meditou num horto, agonizou numa colina pedregosa, partiu em busca do Pai através dos braços de um lenho ríspido e ressuscitou num jardim. Relembremos semelhantes ensinos e recebamos a fazenda do Senhor, não como filho pródigo que lhe desbaratou os bens, mas como filhos previdentes que procuram aprender sempre, enriquecendo-se de tesouros imortais. Que nós sejamos capazes, meus irmãos, a partir desse singelo convite que eu espero ter feito a cada um de vocês na noite de hoje, a seguirmos buscando repensar a cada dia a maneira como nos relacionamos ecologicamente, tanto com o ambiente que nos circunda, tanto com os nossos irmãos, né, da criação, com quem constituímos nossas relações sociais, e que possamos ter sido minimamente provocados a pensar, inclusive, de que maneira podemos viver a nossa subjetividade, pensar a nossa vida interior a partir de uma chave de equilíbrio ecológico também. E com isso, nos aproximarmos então dessa presença divina e cristã que se encontra em todos os elementos da criação. Muita paz para todos e todas nós. Obrigado pelo ouvido paciente de todos e todas vocês. Nosso tempo está extrapolado, mas fico à disposição para alguma interação, se o Sander, que é o nosso anfitrião, entender que a gente ainda tem tempo suficiente para isso. Obrigado mais uma vez. Muita paz para todos nós. Oi, Ailton. É interessante, é importante a gente tratar de certos assuntos, e o movimento espírita, infelizmente, durante boa parte desse tempo, não se atentou a isso. E um desses assuntos é justamente esse que você falou hoje à noite. É importante a gente
pensar no meio ambiente, pensar na ecologia, pensar em outros temas também, mas esse, porque a gente faz muita coisa errada por desconhecimento, nós fazemos muita coisa errada sabendo. E você trouxe justamente, além dos dados históricos, de obras suplementares, você trouxe o que diz a codificação. E muitas vezes a gente não percebe que está lá. É só a gente seguir a Verdade. orientação. Eu vou colocar aqui duas participações. A Yara Malvão, ela comentou assim: muito boa e esclarecedora suas colocações. Obrigado, Yara. A Joana, obrigada, Ailton, gostei muito. Foi muito Foi um bom, realmente prazer estar com vocês. Obrigado. a gente gostou. E aí, depois, se você quiser entrar lá na live, interagir com o pessoal, comentar, porque às vezes a pessoa pode ver depois também e acaba colocando perguntas Sim, depois, participações depois, isso pode acontecer também. E eu vou lembrar o pessoal também que amanhã essa palestra vai estar na página no YouTube oficial do Bezerra. Ela vai entrar lá também para ficar também disponível para o pessoal. Mais uma vez, Ailton, obrigado. Ó, a Sheila aqui, só para fechar então, a Sheila Paiva colocou: importantíssimo tema para pensarmos na mãe natureza. concordo. Bacana. Obrigado, Sheila, pela intervenção. Foi um Mais prazer, uma vez, pessoal, estar com vocês e vou depois ver a melhor maneira de interagir lá no canal. Se for o caso, até disponibilizo lá e-mail para a gente seguir em contato, quem sabe, né? Aprofundar um diálogo aí em torno desse tema. Obrigado mais uma vez. nós te agradecemos. Então, gente, vamos encerrar o trabalho da noite, agradecendo a Jesus, a Deus por tudo, rogando a espiritualidade que possamos ter uma semana tranquila. Que Jesus nos abençoe, hoje e sempre. Graças a Deus.